Tem alguns tópicos aqui. Deixa eu só pegar aqui o estudo. Coloquei alguns tópicos aqui, irmãos. A salvação como uma pérola de grande valor. Nós vamos ler aqui Mateus 13, 45 e 46. Dividi em três partes dessa aula, que é a preciosidade da salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. E os benefícios da salvação. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 44 e 45. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual um certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. No 46, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos. Senhor, que privilégio poder ouvir a Tua Palavra, que privilégio poder aprender da Tua Palavra, que privilégio, Senhor, poder participar dessa tão grande salvação. Amém. Que esse estudo nessa manhã seja uma grande bênção, Senhor. Desperte em nós, Senhor, no nosso coração, Senhor, amor pela salvação em Cristo Jesus, amor por Cristo, amor pela Palavra, o entendimento, ó Pai maior, amplo, Pai, a respeito, ó Pai, desse assunto. Me ajuda, Senhor, o vaso de barro, que eu seja, Pai, uma bênção na vida dos meus irmãos, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, nós podemos ler aqui 3 versículos, e o que me chamou a atenção aqui nesses 3 versículos para nós estudarmos é que, tanto um como o outro, no primeiro, ele achou um campo, ele escondeu esse campo e ele ficou muito feliz por ter achado esse campo. Depois ele vendeu tudo que ele tinha e foi e comprou aquele campo. No segundo exemplo, esse homem achou uma pérola de grande valor. De grande valor. Ele foi e vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola. Então, nesse estudo, irmãos, é um estudo, tá? Os irmãos fiquem à vontade para perguntar. Se tiver alguma dúvida, não é uma pregação, é um estudo. Então, a gente tem toda a liberdade de perguntar. Se tem alguma dúvida, levantar a mão, perguntar, para que todos participem da aula, tá bom? Então, o tema da aula é a salvação preciosa como uma pérola de grande valor. Nós temos 3 objetivos nessa aula aqui, irmãos. Primeiro é reconhecer a preciosidade da salvação oferecida por Cristo. Segundo, compreender a doutrina da segurança eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. 3, identificar os benefícios da salvação para a vida presente aqui na terra e para a vida vindoura no céu. Então vamos pensar o seguinte: se aquele homem achou aquele campo, e ele escondeu aquele campo, ele ficou muito feliz por ter achado, e ele vendeu tudo que ele tinha, foi porque ele entendeu que aquele campo era maior, era mais valioso, era mais precioso do que tudo que ele tinha conhecido até aquele momento. Os irmãos concordam? Para ele vender tudo que ele tinha, ele entendeu que aquele campo era muito mais importante, muito mais valioso, muito mais precioso do que ele tinha até aquele momento. Então ele vai e vende tudo para adquirir aquele campo. No segundo, a mesma coisa, ele achou aquela pérola de grande valor. Então, ele, como era um negociador de pedra, um negociante de pedra, ele sabia que aquela pedra tinha um valor assim muito grande. Um valor muito grande que ele teria que ter um esforço de vender tudo aquilo que ele tinha também para adquirir aquela pérola.
Então a primeira pergunta que eu faço nessa manhã, como é aula, então tem pergunta e tem resposta. Primeira pergunta que eu faço para os irmãos nessa manhã, em relação à salvação. A salvação é a coisa mais preciosa que você tem na tua vida? A salvação, ela vale, ela merece a maior atenção da nossa vida, o maior esforço da nossa vida, para que nós a tenhamos? Sim ou não? Sim. Então nós já partimos desse primeiro ponto. Então nós vemos o seguinte aqui, nós devemos entender a preciosidade da salvação. Então quem trata a obra de Deus, ou quem trata a casa de Deus, ou quem trata as coisas de Deus de qualquer forma, uma hora está na igreja, uma hora não está, uma hora vem, uma hora não vem, ele entendeu que essa salvação é a mais importante de todas em sua vida? Que Deus tem que ser o primeiro? Deus tem que ser o primeiro antes da minha mulher, Deus tem que ser o primeiro antes do meu filho, Deus tem que ser o primeiro antes do meu emprego, Deus tem que ser o primeiro antes das minhas coisas. Se eu não entender isso, eu vou tratar Deus como se ele fosse um detalhe na minha vida. E eu só vou lembrar de Deus quando eu tiver um câncer, eu só vou lembrar de Deus quando eu perder um emprego, eu só vou lembrar de Deus quando eu perder um marido, ou vou lembrar de Deus quando eu precisar passar numa prova muito importante. Por quê? Porque Deus não é o mais importante da minha vida. Ele é um detalhe. É um detalhe. Eu posso tratá-lo de qualquer forma, porque é amoroso. Amoroso. Ele vai me perdoar. No final, todos nós vamos ser salvos. Quem já não ouviu isso? Acho que Deus, tão amoroso, Deus, tão amoroso, vai mandar alguém para o inferno? Ah, não. Imagina. Imagina. A pergunta que eu faço aqui para vocês é a seguinte: quantos aqui conhecem pessoas que morreram jovens? Nem sabem por que morreram. A Bíblia diz que o ímpio morre antes do tempo. Deus ceifa. Deus tira. Deus é amor. Mas Deus é juízo, irmãos. Por isso, nessa manhã, esse estudo, o objetivo desse estudo é nós entendermos e nós colocarmos Deus na prateleira que Ele deve estar na tua vida. Se não, digo para você hoje, para de brincar. Para de brincar de Deus. Devemos parar de brincar de igreja. Devemos parar, porque assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, o primeiro objetivo é reconhecer que a salvação é essa pérola de grande valor. Que nós achamos ela, e nós vamos dar tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo por ela. Por isso que existem pessoas que estão na igreja. Quanto tempo tem tua igreja? 32 anos. Ah, eu estou 30 anos na igreja. Não, mas como você conseguiu ficar 30 anos na igreja? Como você conseguiu? Como você consegue? Né? Não estou dizendo que o tempo quer dizer qualidade, viu, irmão? Você pode estar 30 anos na igreja e o outro chegou 6 meses e a qualidade da obra é muito maior do que aquele que está com 30. Eu quero dizer o seguinte: como tem pessoas que amam a Deus sempre? Ele dá um testemunho: olha, eu encontrei Jesus, Jesus mudou minha vida e dali para frente eu não deixei mais Jesus. E a coisa mais importante que eu tenho é Jesus. Então, primeiro aqui, preciosidade da salvação. Quem não valoriza a salvação? Quem não valoriza o Senhor? Trata Deus como se fosse qualquer um. Ele pode estar ou não na minha vida. Ele pode participar ou não da minha vida. É um detalhe. Na verdade, é um grande engano. Aquele que troca Deus por qualquer outra coisa, não ama a Deus, não recebeu a Deus e não encontrou essa pérola de grande valor. Vamos ver o que a Bíblia diz? Não sou eu que digo isso, viu, irmão? É a Bíblia que diz isso. É duro. Antes de chegarmos nisso aqui, todos entenderam que, como foi pregado ontem pelo pastor Everton, que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Quando Eva e Adão pecaram, eles venderam, a Bíblia diz que eles venderam a humanidade para o pecado. Venderam.
E aí a humanidade se tornou escrava do pecado, escrava do diabo. O que Cristo veio fazer? Cristo veio dar a sua vida. Porque lá no Antigo Testamento, quando alguém pecava, ele pegava o que? Um cordeiro de um ano, sem mancha, sem mácula, sem ruga, pegava ele pela orelha, chegava lá, tá aqui, ó, essa é a minha oferta pelo pecado. Ele colocava a mão sobre aquela oferta, se responsabilizando, porque nós somos responsabilizados, irmãos. Não pensa que nós somos irresponsáveis, não. Você é responsável pelo teu ato. Você é responsável pela tua atitude. Seja as escondidas ou seja as claras. Você é responsável. Colocou a mão na cabeça daquela oferta, degolava aquela oferta e o sangue era aspergido. E aí ele tinha perdão do pecado. Só que ele saiu, virou as costas, tropeçou, pecou de novo. Tinha que voltar novamente com aquela oferta, pedindo perdão. O que Cristo se tornou? A oferta perfeita, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele com o seu sangue, a sua morte, ele veio e comprou homens, mulheres, povos, línguas e nações para si. E em Cristo há perdão de pecados. Por isso que nós que aceitamos a Cristo, nós temos dia a dia, perdão dos nossos pecados. Pecado principal, não crer em Deus. Cristo vai lá, perdoa, lava e traz como filho. E o dia a dia, não pecados grosseiros, né, irmãos? Porque quem é crente não tem pecados grosseiros, né? Não adultera, nada disso. Quando eu digo pecado, nós falhamos muitas vezes, mas o Senhor nos lava, nos cobre com seu sangue, nos dá condição dia a dia de caminhar. Amém, irmãos? Então vamos lá. Reconhecer a preciosidade dessa salvação. Para nós reconhecermos a preciosidade dessa salvação, nós temos que entender também que há uma condenação. Há uma condenação. Se eu não entender que eu fui condenado e que o meu destino é o inferno, e o inferno é eterno, e que se eu não entregar a minha vida a Deus, a Cristo, e Ele entrar na minha vida, eu vou para o inferno, eu não entendo qual é o valor da salvação na minha vida. Então a primeira coisa que você deve reconhecer, que eu devo reconhecer, existe inferno. Vamos lá, eu vou falar. Muita gente não gosta de ouvir isso, né? Não fala isso não, pastor. É só bênção. Deus é bênção, glória a Deus. Deus vai fazer, Deus vai realizar. Ah, irmão, leve engano. Eu quero dizer o seguinte, é um engano muito grande. Se a gente não entregar realmente a nossa vida a Deus. Então vamos lá. Mateus 5, 22. Diz assim, eu vou ler, irmãos, que eu estou com o microfone e o irmão também está gravando. Então, para ficar fácil. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que dizer a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Ele está falando de inferno. Réu do inferno. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então existe inferno? A Bíblia diz que existe inferno. Tá? Então vamos lá. Marcos 9, 43 e 44. E se a tua mão esquerda te escandalizar, corta. Melhor para ti entrar na vida aleijado do que tem das duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Então existe um inferno, existe uma condenação eterna. Nós tivemos uma reunião ontem e uma das perguntas que eu fiz para os irmãos é o seguinte: você quer que a tua mulher seja salva? Sim. Você quer que teus filhos sejam salvos? Sim. Você quer que teu marido seja salvo? Sim. Irmãos, então é urgente isso. Urgente. Não é simplesmente falar assim, ô meu filho, vamos para a igreja, meu filho. Vamos para a igreja, vamos para a igreja hoje, está cansadinho, né, tadinho?
Ficou aí até tarde na internet, tá cansadinho, meu filho, vai ficar dormindo aí. Ou pra mulher, não, fica aí cozinhando hoje é domingo, tá cozinhando, quando eu voltar, quero a comida pronta. Fica aí, mulher, você tá cansado, trabalhou muito, fica aí cansadinha aí. O Zão falou, mas tadinho do meu marido, chegou ontem da roça, com a semana inteira roçando, fica aí descansando, marido. Não. Meu filho, você é meu filho, você é sangue do meu sangue. Eu não quero você no inferno, meu filho. Eu não quero que você vá para o inferno, meu filho, porque o inferno existe e ele é eterno. Você imagina meu filho no inferno? Eu quando era criança que eu via isso, eu tremia. Eu falava, meu Deus do céu, inferno eterno, misericórdia. Eu era criança, eu via aquilo, ia para casa, dobrava a Jesus, me ajuda, eu não quero ir para o inferno não. Misericórdia, quero ir para o céu. Está tão fora de moda isso hoje em dia, né? Falar de inferno. Que inferno? Todo mundo vai para o céu, gente. Somos a igreja de Deus. Somos sacerdócio real. Nação santa. Bênção. Se eu falar em língua aqui, então, pronto, todo mundo fala em línguas. Irmãos, vamos acordar. Jesus está à porta. E o meu filho não pode ir para o inferno. A minha filha não pode ir para o inferno. O meu marido não pode ir para o inferno. A minha mulher não pode ir para o inferno. O meu neto não pode ir para o inferno. Por isso, quando nós entendemos que Deus e essa salvação é algo mais importante que nós temos na nossa vida, que é o mais precioso que nós temos na nossa vida, a gente fala o seguinte para o nosso filho: filho, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai me obedecer. Você vai para a igreja, meu filho. Porque aqui é casa de crente, que é casa de servo de Deus. Você vai para a casa de Deus, porque eu quero o teu bem, meu filho. Assim como eu quero que você seja um doutor, assim como eu quero que você tenha uma profissão, assim como eu quero que você tenha uma família, assim como eu quero que você tenha uma casa, eu quero mais é que você tenha o Deus da minha vida, que te salva, meu filho, que te salva, minha filha, que te salva, família. Vamos dar mão aqui todo mundo? Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nos salva. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos livra, Senhor. Ou vocês acham que é brincadeira? Não é brincadeira não, mas é sério. Quantas pessoas nós conhecemos que chegam para nós e dizem, estou desesperado. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma oração. Olha, eu preciso de uma vitória. Elas vêm em nós porque elas querem encontrar em nós o quê? Vida, salvação, verdade. Irmãos, o Evangelho, ele começou com sangue. Sangue de um Deus que deixou a sua glória. Ele se tornou homem igual eu, homem igual você. E ele se entregou. Morreu e pagou por mim, por você, preço de sangue, que foi a sua vida. O Evangelho começou com sangue. O Evangelho começou com Tiago sendo jogado do templo por falar do Evangelho. Todos os apóstolos, menos João. João morreu de morte natural, por volta de 100 anos. Os demais todos foram martirizados, mortos, cerrados ao meio, arrastados pela rua, crucificados de cabeça para baixo. Quando você lê Hebreus 11, você vê lá falando dos heróis da fé. Uns foram tentados, cortados, apedrejados. Tudo para que o Evangelho chegasse a mim, chegasse a você. Porque esses homens encontraram a pérola de grande valor e deram tudo da sua vida. Quantos missionários vieram para cá? Há 40 anos, há 50 anos. Muitos morreram de malária. Muitos morreram no caminho. Muitos deram a sua vida. Para quê? Para que o Evangelho fosse pregado. Então assim, hoje em dia, a responsabilidade da continuidade desse Evangelho é minha, é tua, é nossa. Amém, irmãos? Então aqui chegamos num ponto. A salvação ela é muito preciosa porque existe uma condenação que é eterna.
Então exigia uma salvação, exigia um resgate muito precioso. E o que diz a Bíblia sobre isso? Vamos lá. Efésios 2. Abrimos a Bíblia em Efésios 2, por favor, irmãos. Vamos lá, eu vou ler para os irmãos. Efésios 2, vou ler o versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, como diz aqui, ela é pela graça sois salvos. Graça, é pela graça. E ela é mediante a fé, não é por obras. É mediante a fé. O que é graça? Sabe o que é graça? É graça porque Deus, sendo grande, maravilhoso, sendo um Deus eterno, Ele falou assim: eu vou deixar a minha glória. Filipenses, se vocês verem lá Filipenses, a continuidade do texto diz assim, que Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes Ele fez o quê? Ele esvaziou-se. Ele deixou aquela sua glória natural, Ele se tornou um homem. Então a graça é o quê? A graça é um favor que eu não mereço, que você não merece, que ninguém merece. Por isso que ontem o pastor pregou, todos careciam dessa graça, todos precisavam dessa salvação, todos precisam dessa salvação. E aí um Deus tão maravilhoso, ofertou a você, ofertou a mim, ofertou a todos nós a salvação, estendendo a mão dizendo: meu filho, eu te resgato. Meu filho, eu te resgato. Meu filho, eu te resgato. Aí muitos podem falar assim: mas Senhor, eu não sou merecedor dessa salvação. Quem sou eu para o Senhor me salvar? Eu sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa péssima, Senhor. Quem sou eu? Ele diz: não, meu filho, não é por mérito, é a minha graça, é a minha misericórdia. Eu estou te salvando. Olha que importância. Deus olhou para você e Ele não te julgou pelo que você é, mas Ele te ofertou o resgate. Eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa ser salvo. Então, eu quero te salvar. Então, primeiro, a graça de Deus é um dom oferecido pelo próprio Deus a mim. É um dom oferecido pelo próprio Deus a você. É um dom oferecido pelo próprio Deus a todos nós. Aceite. Se entregue. Reconheça. É como se você passasse numa esquina, encontrasse ali um mendigo pedindo esmola, e você enfia a mão no bolso, pega assim umas notas de 100, vai dar para ele e fala: não, eu não preciso disso, tá doido? Eu tenho mais dinheiro que você. Mas você tem mais dinheiro que eu? Tá sentado aí, ó, todo rasgado, sujo, maltrapilho aí. Peraí, que isso? E aquele mendigo assim: não, eu tenho mais dinheiro que você. Eu não preciso. Você fala: esse cara é um ingrato. Esses somos nós, irmãos. Que o Senhor nos encontrou, Ele sabe que nós precisamos. Nós devemos reconhecer que verdadeiramente nós precisamos dessa salvação. Amém? Então, ela é preciosa. E lá diz assim: eu entreguei tudo. Senhor, eu quero entregar minha vida. Eu quero entregar tudo da minha vida. Eu quero ser o seu melhor crente, Senhor. Eu quero ser o melhor crente, Senhor. Eu quero ser o primeiro a chegar na igreja, Senhor. Eu quero ser o último a sair da igreja, Senhor. Eu quero te servir em verdade. Eu quero te louvar em verdade. Senhor, eu não canto bem. Eu sou desafinado demais, viu, irmão? Sou bem desafinado. Mas quando eu louvo lá junto com a igreja, eu quero louvar o melhor. Senhor, aceita meu louvor, Senhor. Aceita a minha vida. Que minha vida seja um louvor, Senhor. Porque eu reconheço que essa salvação é preciosa. Ela é o mais importante da minha vida. Amém, irmãos? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão entendendo? Podemos seguir? Amém. Então vamos lá. Esse é o primeiro versículo que nós lemos. Vamos ver o segundo versículo. 1 Pedro 1,18. O que Pedro diz aqui? O apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 18 em diante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como
prata ou ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Foi por isso que nós fomos comprados. Aqui Pedro faz alusão lá ao sacrifício, que você tinha que levar lá um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem ruga, para ser oferecido. Cristo se tornou esse cordeiro. Então você não foi comprado por ouro, você não foi comprado por pedras preciosas, por coisas corruptíveis. Não, você foi comprado nada mais, nada menos que pelo precioso sangue de Jesus. Então essa salvação, ela é muito preciosa, porque o seu preço foi pago pelo sangue de Jesus. Sangue de Jesus, sabe o que significa isso? Sangue de um Deus que deixou a sua glória para vir à terra, e Ele ofereceu a sua vida, o mais precioso, sangue de Jesus. É que eu fui comprado, é que você foi comprado, é que nós fomos comprados. Então essa salvação, ela é preciosa demais, eu tenho que valorizar ela. Eu tenho que cantar de braços levantados, dizendo glória a Deus, por essa salvação eu fui salvo. Né? Que saudade daqueles corinhos antigos, né? E hoje os hinos, muitas vezes, que se escrevem hoje, você não sabe se é para Deus, se é para o namorado, se é para não sei quem, você não sabe. E lá não sabe o que está falando. Aqueles corinhos que as pessoas dizem assim: eu fui salvo pelo Senhor, Ele me resgatou, oh preciosa salvação, que me salvou, que me resgatou, que me libertou, oh glória a Deus. E você canta aquele hino, você levanta as mãos e fala: oh Senhor, muito obrigado, Senhor. Que a minha dívida era alta, era impagável, mas o Senhor pagou com preço de sangue. Então, olha o valor. Quando nós começamos a tirar esse óculos natural e colocar o óculos espiritual, eu entendo que a casa de Deus é um lugar que eu devo amar. Eu entendo que a casa de Deus é um lugar que eu devo cuidar. Eu entendo que a casa de Deus eu devo ter zelo. Eu entendo que a casa de Deus é um lugar precioso, porque a casa de Deus é um lugar que eu tenho encontro com meu Deus. Meu Deus, que salvou a minha vida, que salvou minha família, que salvou meus filhos e que é o Deus da minha vida. Amém, irmãos? João 3,16. O que diz João 3,16? Diz assim: é um versículo muito conhecido, né, irmãos? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o que é o unigênito, o único gerado, o único que foi gerado de Deus. Ele entregou o seu Filho, o que era mais precioso, para salvar a minha vida, para salvar a tua vida, para salvar a nós. Então entendemos, irmãos, que essa salvação ela é preciosa, que não é qualquer coisa, que não é qualquer convite que me tira da igreja, que não é amar mais a minha mulher que me tira da igreja, que não é amar mais o meu marido que me tira da igreja, que não é amar mais os meus filhos que me tira da igreja. Não, irmãos. Não. Se o meu marido ele deixar de vir para a igreja e não quiser vir mais para a igreja, eu tenho que estar aqui na casa de Deus, porque eu amo a Deus. Deus me chamou, me escolheu. Eu devo estar aqui. E aqui eu de joelho com os irmãos: Senhor, alcança meu marido, Senhor, alcança, eu amo ele. Não é que eu estou indo contra ele, porque muito pelo contrário, eu sou submissa a ele, eu estou do lado dele, eu quero construir tudo com ele, mas Senhor, salva meu marido, Senhor. Se o meu filho deixar de vir para a igreja, e eu estou aqui na igreja, falo: meu filho, lá é o lugar da casa de Deus. Se eu tenho que ter embate com ele, se eu tenho que bater de frente com ele, eu vou bater de frente com ele. E aqui na igreja eu estou dizendo: Senhor, salva meu filho, Senhor, livra meu filho, Senhor, tem misericórdia do meu filho, Senhor. Porque essa salvação ela é preciosa demais. Porque Deus pegou o que ele tinha de mais importante, mais precioso, e Ele ofereceu. Vamos fazer uma analogia aqui. Uma analogia. Você tem que oferecer um filho seu. Vai lá escolher o seu filho. Você tem que oferecer um filho seu. Você vai pegar lá o teu filho, vai oferecer.
Fácil, né? Muito fácil. Quantos filhos você tem? Tem 10 filhos. Então não tem problema. Se oferecer um, você vai ter 9 filhos. Faz falta? Alexandrina, faz falta um filho? Faz falta? A senhora ofereceria um filho? Tem 10, ofereceu um filho? Ninguém oferece. Porque é precioso demais. Deus ofereceu seu único filho. Para que você entendesse quanto você é importante. O quanto Ele te ama. E o quanto Ele quer te salvar. E o quanto Ele quer nos salvar. Amém, irmãos? Então nós entendemos, ok? Que essa salvação ela é preciosa. Certo? Que eu não posso tratá-la de qualquer jeito. Que eu não posso tratá-la de qualquer forma. Que eu não posso agir como se ela não dissesse nada a meu respeito. Porque Deus chamou o meu nome. Chamou o teu nome para essa salvação. Então aqui, primeiro item, a preciosidade da salvação. Só entende que essa salvação realmente é preciosa. Só entendeu e recebeu essa salvação aquele que entregou a sua vida e falou, não, eu entrego tudo a ti, Senhor. Eu começo de novo, Senhor. Mas você tem 80 anos, vai começar de novo? Não tem problema. Os 80 anos para trás eu jogo fora. Eu começo tudo de novo hoje, Senhor, porque eu entendo que essa salvação é preciosa, maravilhosa, e eu quero, Senhor, participar dessa vida eterna. Eu vendo tudo que eu tenho. Sabe o que é vender tudo que eu tenho? É pegar tudo que ele sabia, tudo que ele entendia de vida, era tudo que era precioso para ele, é tudo que ele achava que era mais precioso. Ele pegou isso e fez o quê? Fez um bolinho, jogou na lata de lixo e falou assim, a partir de hoje, o mais importante na minha vida é Deus. O mais importante na minha vida é o chamado de Deus. O mais importante da minha vida é a obra de Deus. E as demais coisas Deus vai acrescentar à minha vida. Deus abençoa a minha mulher. Deus abençoa o meu marido. Deus abençoa os meus filhos. Deus abre portas para nós. Depois vamos ver os benefícios da salvação. Vamos ver. Que aquele que serve a Deus é abençoado, irmãos. Aquele que serve a Deus é bem-aventurado, irmãos. Aquele que serve a Deus, Deus abençoa, irmãos. Deus abençoa, irmãos. Glória a Deus por isso. Então nós entendemos que a salvação ela é muito valiosa. Amém? Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos é a segurança da salvação. Tá? Coloquei aqui assim: compreender a doutrina da segurança eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Devemos entender isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Irmão, mas tinha um irmão aqui que estava 30 anos na igreja. Quando a igreja ia completar 31, ele voltou para o mundo e agora não quer saber mais de Deus. O que aconteceu com ele? Caiu na fé? Não, ele nunca foi salvo. Nunca foi salvo. É duro ouvir isso, né? Duro ouvir isso, não é duro ouvir isso? É duro ouvir isso, não é verdade. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Quem na Bíblia nós vemos aqui que encontrou Jesus e depois largou Jesus? Me diga. A mulher samaritana foi beber água na fonte, encontrou Jesus. Jesus disse para ela que ela bebesse da água que ele tinha para dar para ela nunca mais teria sede. O que ela fez? Ela largou tudo lá, foi avisar os outros: encontrei o Messias. Nunca mais deixou Jesus. Maria Madalena, pegaram Maria Madalena em adultério. Lá diz que pegaram o ato do adultério, então se pegaram ela adulterando. Pegaram ela, levaram lá e disseram: olha, ela foi pega em adultério. E a lei manda fazer o quê? Apedrejar ela. Jesus, escrevendo no chão, disse assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Diz lá que dos maiores aos menores foram largando as pedras e foram embora. No outro dia, chegaram lá com a Maria Madalena de novo. Olha aqui, tá vendo? Eu perdoei ela ontem, tá adulterando hoje de novo, tá vendo? Ah, é? Tá adulterando de novo? Nós vimos isso na Bíblia, irmão? Quem foi Maria Madalena depois que ela foi perdoada e encontrou com Jesus? Foi uma daquelas que foram lá ver Jesus, foi ressuscitado. Uma das mulheres que foram lá e ela viu Jesus ser ressuscitado e correu para avisar: olha, o Mestre ressuscitou! O Mestre ressuscitou!
Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que Deus faz uma obra na tua vida, na minha vida, no teu coração, você é salvo para sempre. Então alguém teve 30 anos aqui na igreja, no 31º aniversário da igreja ele saiu, ele perdeu, caiu na fé. Não, irmão, ele nunca foi. Ele nunca foi. Porque quem é para sempre. Há uma segurança eterna. Há uma salvação eterna. Por que Jesus foi crucificado, irmão? Primeiro que ele veio para isso, né? Para se entregar. Mas porque ele falava a verdade. Irmãos, como é bom. Imagina se eu venho aqui dar pastor, a próxima vez eu venho dar uma aula aqui sobre prosperidade. Vou falar como é próspero a pessoa que serve a Deus, né? E aí você vai ter uma fazenda. Viu, Fabiano? Você tem lá uma bezerrinha, a próxima vez vai ter 300 bezerrinhas. Que a salvação é isso? Você tem um carro? Não, seu carro está ruim, vamos ter um carro melhor. Mas como é duro ouvir falar que se você não entregar a sua vida para Jesus de verdade, você vai para o inferno. Como é duro, irmãos. Como é duro. Isso não enche igreja. Isso não enche igreja. Vamos fazer a campanha das 7 semanas, os 21 dias. Quantas pessoas fizeram a campanha das 7 semanas, 21 dias, que era o sapatinho de fogo, labareda de fogo, cadê ele? Cadê ele? E às vezes você fala, aquele irmão lá, olha, era uma bênção. O que está fazendo ali? Então, irmãos, não se engane. Não se engane. Você entregou a tua vida para Jesus? A Bíblia, olha o que ela disse. Para quem entrega a sua vida para Jesus? Vamos lá. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Amém? Então vamos lá. Diz assim, compreender a doutrina da segurança eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Vamos lá então ver o que a Bíblia diz, irmão. Não é que eu digo, o que alguém diz. João 10. João 10. Versículo 28 e versículo 29. Diz assim, olha aqui. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar, quer dizer, tirar. O que Jesus está dizendo aqui? Que quando ele salva alguém, nada e ninguém pode tirar da mão dele. Aí ele deixa ainda, ele eleva um pouco mais ainda. E ninguém pode tirar da mão do meu Pai. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Irmão, mas teve um dia que eu estava fraco e eu briguei lá com a minha mulher, falei umas besteiras lá para ela. Então quer dizer que eu perdi a salvação? Não, irmão, só dobrar o teu dia. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa, Senhor, eu sou falho. Põe guarda na minha boca, Senhor. Põe guarda na minha boca, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa. Isso não é perder a salvação. Isso não é cair da salvação. Um dia eu estava tão aflito, tão amargurado, eu recebi uma notícia que um parente estava doente, eu blasfemei, eu falei, Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor que não olhou isso? Eu perdi a salvação? Não, irmão, isso não é perder a salvação. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A cada dia somos limpos, lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Então aqui é o seguinte, alguém pode tirar da mão de Deus? Alguém pode tirar alguém da mão de Cristo? Quem tem esse poder? Para chegar em Cristo e tirar alguém? Mas o diabo tem poder. O diabo tem poder de tirar um crente da mão de Deus? De tirar um crente da mão de Cristo? O diabo? A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Quando diz que os demônios encontraram com Cristo, disseram para ele assim, que tem eu contigo? Isso apenas falou, aparta, arreda-se, sai. E aqueles demônios saíram e entraram naquela manada de porcos. Quem pode tirar um crente da mão de Jesus? Ninguém.
Por isso, irmãos, é tão difícil hoje, né, no século XXI, nós ouvimos dizer testemunho daquelas vidas que falavam assim, né, principalmente, nós vemos aqueles testemunhos daqueles missionários, daqueles irmãos, né, que eram pegos e era proibido pregar o evangelho, que era proibido falar de Jesus. Eles pegavam a família inteira deles ali e colocavam ali na frente. Filhos, a mulher e o marido. Contam um fato de uma família que foi pega e disseram, colocaram eles em sequência e diziam, negam Jesus, senão vocês vão ser mortos. Não negaremos Jesus. Mataram o filho. Negam Jesus, senão vocês vão ser mortos. Mataram outro filho. Não negaremos Jesus. Nega Jesus, senão vocês vão ser mortos. Mataram a mulher. Sobrou apenas o marido. Nega Jesus, ele. Não posso negar Jesus. Ele é essa pedra de grande valor. Ele está comigo todo o tempo. Ele é algo mais precioso que eu tenho. Ele é mais precioso que a minha vida. Eu não vou negar Jesus. E ele foi morto. Como é difícil compreender isso hoje. Nós trocamos Jesus por qualquer coisa. Trocamos Jesus por qualquer coisa. Qualquer coisa. Como nós vamos entender que nós vamos entregar nossa vida por Jesus? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos entender que uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Amém? Vamos lá. Outro versículo que reforça isso. Romanos 8. Irmãos, estou acabando, viu? Infelizmente nós começamos muito tarde. Então isso acaba também atrapalhando o término. Mas eu vou falar a aula toda. Romanos 8, 39 e 38. Ouça isso. Ouça isso. Imagina você ouvindo isso. Vou ler o 37 também. 8, 37, 38 e 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Primeiro um parênteses. Quem escreveu essa carta? Aos Romanos. Quem escreveu? Alguém sabe me dizer? Quem escreveu essa carta aos Romanos? Foi? Paulo. O apóstolo Paulo. Teve uma vida fácil, irmãos. Tranquila. Tranquila. Ele narra lá que ele foi apedrejado, que ele foi chicoteado, que ele teve fome, que ele teve medo, que ele temeu pela vida dele, que ele sofreu naufrágio. Ele vai contando. Aí ele diz assim, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E ele diz mais assim, no 38, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a pergunta é, o que pode tirar um crente da mão de Deus? O que pode tirar um crente da mão do Senhor? O crente pode perder a salvação, ou a salvação ela tem a sua segurança e ela é segurança eterna? Nada, nem ninguém pode separar do amor de Deus. Se eu morrer hoje, agora, der um infarto aqui, me separou de Deus? Não, muito pelo contrário, me aproximou de Deus, porque Ele me levou para Ele. Nada pode me separar do amor de Deus. Por isso é preciosa a salvação. Outro versículo. Efésios 1, 13 e 14. Eu vou ler do 3, irmãos, para o contexto ficar mais claro para os irmãos.
versículo 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Santo Espírito da promessa, no qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele está dizendo o seguinte: qual é a segurança da salvação? É que Deus enviou o Espírito Santo que está conosco aqui, como penhor. Todo mundo sabe o que é penhor aqui? Todo mundo sabe o que é penhor? Penhor é o seguinte, Fabiano, vou usar você como exemplo de novo, tá bom? Fabiano pega a bezerrinha dele lá e leva no mercado do seu Zé e fala assim, ó, eu vou deixar essa bezerrinha aqui, vou levar aqui alguns mantimentos e no dia 15 de outubro eu volto para pagar. Qual é a garantia que eu te dou que eu vou pagar? Essa bezerrinha aqui. Ela é o penhor, ela é o depósito. Tá bom? Aí o seu Zé fala, tá bom, pega a bezerrinha, amarra lá no fundo. Dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15. Dia 15, meio-dia, nada do Fabiano. Dia 15, 2 horas da tarde, nada do Fabiano. Dia vendia fecha às 18. Dia 15, às 16 horas, nada do Fabiano. Dia 15, 17h45, chega o Fabiano correndo. Seu Zé, como seu Zé? Cheguei, seu Zé, quanto deu minha conta? Ah, Fabiano, deu R$350. Tá aqui. Então leva a tua bezerrinha. Tá quitada a tua dívida. Só que Cristo é diferente. Ele mandou o Espírito Santo e Ele está aqui com a gente e Ele é a certeza que Ele vai vir te buscar. Que Ele vai vir me buscar. Que a salvação tem uma segurança, irmão. Cristo vai voltar para te buscar. Posso ouvir um amém, irmão? Cristo vai voltar para te buscar. Cristo vai voltar para me buscar. Com a certeza que Ele não vai me deixar aqui. O Espírito Santo é o Senhor, é o depósito, a certeza que Cristo vai te buscar. Que Cristo vai te buscar, irmão. Sabe por quê? Porque diferente do Fabiano, ele não vai se atrasar, ele vai chegar na hora certa, ele vai falar, vamos meu filho, vamos minha filha, vamos, você serviu a Deus toda a tua vida, você serviu toda a tua vida, você entregou toda a tua vida, vamos meu filho, vamos minha filha, há uma glória eterna, que a salvação tem uma segurança e ela é eterna. Glória a Deus, irmão. Então, quando você vem para a igreja debaixo de chuva, ninguém está vendo? Deus está vendo. E há uma salvação eterna e Ele vai te salvar. Quando você vem aqui, muitas vezes por oração, está só você aqui, você vai para o teu joelho, Senhor, cadê o povo? Não é em vão. Porque a salvação é eterna e Deus está te vendo e Ele vai te buscar. Faça para Deus. Entregue-se para Deus.
Tudo que você faz na casa de Deus é para Deus, não é para o pastor Dionísio, não é para a igreja, é para Deus. E Ele vai vir te buscar. Essa é a certeza do crente. Glória a Deus por isso, irmão. Renova a tua esperança hoje. Jesus vai vir nos buscar, irmão. Sabe aquele amigo teu que zomba de você? Ah, você é crente. Sabe aquela amiga que zomba de você? Ah, você é crente. Sabe aquele amigo que trabalha que faz piadinha? Ah, não pode fazer piada para ele é crente. Eles vão ficar e nós vamos subir, irmão. Porque essa é a promessa. A salvação e a sua segurança eterna. Ah, pastor, mas parece que eu só perco. Parece que eu só perco. Tem só que dá. Agora nós vamos ver os benefícios da salvação. Então, glória a Deus, irmãos. Amém. Então vamos lá. O terceiro tópico. E último. Quais são os benefícios dessa salvação? Quais são os benefícios? Aqui está. Benefícios da salvação. Falar benefício é bom, né? O benefício do INSS. É um benefício, né? Não é um malefício, é um benefício. Né? Foi receber seu benefício, irmão? Ó, você vai receber seu benefício. É coisa boa. Coisa boa. Ou será que alguém vai receber? Ou vai receber o seu malefício? Ah, estou indo lá. Ninguém vai receber o malefício. Né? Mas o benefício sim. Quais são os benefícios da salvação? Você já parou para pensar? Quais são? Ou não tem? Pedro certamente chegou para Jesus e falou assim: Jesus, nós entregamos tudo que nós temos. O que nós vamos ganhar? Jesus disse assim: olha, 100 vezes mais vocês vão ganhar. E vão ter bênçãos aqui na terra. E na vida vindoura. Irmãos, tem vida eterna, irmãos. Lá no céu, nós vamos nos encontrar debaixo de um pé de manga bem grande, viu, pastor Diniz? E vamos falar: glória a Deus, estamos aqui. Aleluia! Fomos salvos, valeu a pena. Viu, presbítero? Valeu a pena servir a Deus. Valeu a pena entregar a vida para Deus. Valeu a pena, estamos aqui na glória. Olha que bênção. Então nós vamos ver aqui os benefícios da salvação. Amém, irmão? Então aqui eu coloquei esse tópico aqui para os irmãos entenderem. Nós temos que identificar. Identificar o quê? Nós precisamos enxergar com os nossos olhos quais são os benefícios da salvação. Vamos lá então. Vamos lá. Primeiro benefício da salvação. Qual é? Perdão dos nossos pecados. Olha que maravilha. Quem aqui podia pagar pelos seus pecados? Quem aqui podia pagar por sua vida? Quem aqui podia? Ninguém. Como eu disse, aquela mulher foi pega em adultério. Qual era a sentença dela ali? Segundo a lei, era ser apedrejada até a morte. Mas o benefício da salvação diz assim: eu perdoei, está perdoado, começa tudo novo. Então o primeiro benefício que nós temos é perdão dos pecados. Sou eu que estou dizendo? Não, vamos para a Bíblia, irmãos. Tudo tem que estar na Bíblia. Está na Bíblia de Deus. Não está na Bíblia, não é de Deus. Vamos lá. João 1,9. O que diz João 1,9? Diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. 1,9. Isso mesmo. Não, perdão, irmão. Primeiro João, perdão. Estou vendo que esse João aqui é o mesmo, mas não é a mesma carta. Primeiro João, 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a salvação, o primeiro benefício da salvação é que Deus nos perdoou ontem, Deus nos perdoa hoje, Deus nos perdoa amanhã e nos perdoará, porque através do seu sangue nós somos lavados de todo pecado. Novamente, voltando ao que eu disse no começo, pecado não é pecado grosseiro, porque o crente não comete pecado grosseiro, porque o crente não pode adulterar, o
Crente pode roubar, na verdade, crente pode matar. Se uma pessoa adultera, ele não é crente. Se a pessoa mata, não é crente. Se a pessoa rouba, não é crente. Não é isso, irmãos? Quando nós dizemos de pecado aqui, novamente eu digo, quem aqui não falha? Acordou mal-humorado, brigou, xingou, falou umas coisas, chegou no caminho arrependido. Não devia ter falado para minha mulher, meu Deus do céu, foi tanta besteira para ela. Por que eu falei isso, meu Deus? Ô Jesus, esse é pecado que você pede perdão, Deus te perdoa, né? O irmão perdoou um pisão no pé. O irmão perdoou, não um tiro, né? Então assim, vamos pôr cada coisa no seu lugar. Então, Deus nos perdoa e nos mantém rumo à vida eterna. Então, o primeiro benefício, perdão dos nossos pecados. Amém? Qual é o segundo benefício? Segundo Coríntios. E uma coisa, irmãos, que vocês já ouviram muito, nós já ouvimos muito, que é o seguinte: você viu fulano de tal? Ele bebia, ele vivia aí pela rua, agora virou crente, agora virou santo, anda com a Bíblia do braço, e agora é santo. Que negócio é esse? Como é fácil isso, né? Já ouviram isso, não? Ah, você viu a pessoa pulando de tal? Nossa, meu Deus do céu, ela arrumava encrenca com todo mundo, é encrenqueira, cheia de confusão, agora está com a Bíblia do braço, virou santa. O que aconteceu? Eles não entendem, irmãos, não entendem que Deus perdoa. E a partir do momento que eu entrego a vida para Jesus, qual é o segundo benefício? Nova vida em Cristo. Você tem uma nova identidade, você tem um novo RG, você tem uma nova certidão de vida, de nascimento. É nova vida. Então é 1 Coríntios, diz assim, 2 Coríntios 5,17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, vamos pensar o seguinte: adentra uma pessoa à porta aqui da igreja. Você conhece ele com essa história dele, né? Esse irmão, esse rapaz aqui na igreja hoje, misericórdia, Senhor, vamos tocar ele para fora, né? Ah, essa mulher vai para a igreja, essa mulher vai para a igreja. Não, irmão, todos nós aceitaram Jesus, Jesus perdoou os nossos pecados e começa um novo tempo na nossa vida, começa um novo tempo na nossa história. Ah, Deus perdoou o pecado, ah, Ele fez, ah, aconteceu, ah, tudo bem, Ele fez, não faz mais, Ele fazia, não faz mais, Ele era, não é mais. E aí, o crente, dia a dia, ele dá testemunho da sua conversão, não é verdade? Aquele que se converte de verdade, você sabe quem é. Aquele que se converte de verdade, você deu a fruto da salvação na pessoa, a pessoa é convertida e dia a dia ela mostra que ela mudou, a mudança de vida, a mudança de mente, a mudança de comportamento, ela é uma nova vida. Então, o segundo benefício da salvação, novidade de vida, você começa de novo. Saulo se converteu em Paulo, as pessoas olhavam e peraí, esse aí não é aquele Saulo? Eu sei quem é esse aí. Ele arrastava as mulheres pelo cabelo para levar, para ser sentenciada. Ele entrava nas casas, chicoteava as pessoas, levava a pessoa para ser condenada. Quando Estevão foi morto, ele estava lá, consentindo com a morte. Eu sei quem é ele. Peraí. Saulo se torna Paulo e se torna o maior nome do Novo Testamento. A vida dele passada foi perdoada por Jesus. E ele recebeu um novo nome, uma nova identidade, mas dia a dia ele provou que ele era uma nova criatura, irmãos. Glória a Deus por isso, irmãos. Vale a pena ser salvo? Vale a pena entregar a vida a Jesus? Vale a pena ser salvo? Glória a Deus, irmãos. Primeiro, ele perdoou o meu pecado. Segundo, ele me deu uma nova identidade. Eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura. Vamos lá. Romanos 5:1. Também diz o quê? Irmãos, tem coisa melhor do que nós estarmos em paz com Deus? Porque a gente sabe, nosso coração sabe quando está em paz com Deus.
Não é assim? Como é duro você viver acusado, como é duro você viver em acusação, carregado pelo pecado, carregado pela acusação, carregado. E quando o Senhor nos salva, diz aqui, é maravilhoso, porque assim em Romanos 5:1, diz assim, olha que maravilha, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que maravilha! Quando vem aquela acusação na sua mente, mas lá no passado você fazia, você lembra que você fazia? Você lembra que você era? Você lembra que você fez? Você lembra lá? 10 anos atrás que você fez? Você lembra disso? Agora está pregando que você é santo? Está pregando santidade? Dizem que Lutero certa vez estava orando, confessando seus pecados, e o diabo falou para ele, mas você esqueceu disso aqui, você fez isso aí também. Aí ele falou, olha, Satanás, eu fiz isso e mais isso que você não falou, mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Que maravilha, irmãos! Maravilha, irmãos! Benefício da salvação, nós temos paz com Deus, nós dobramos nosso joelho para Deus, muito obrigado pela paz que eu sinto no meu coração. Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu não carrego um peso, uma mochila pesada. Não, arranquei, Senhor, porque o Senhor me perdoou. É nele, Senhor, eu fui. É nele, Senhor, eu fiz. É nele, Senhor, eu era. Mas hoje eu não sou, porque o Senhor me perdoou. Olha que paz, que alegria, irmão. Esse é um benefício da salvação. Quarto benefício. Quanto benefício, irmão? Tá melhor que o Lula, hein? Olha, eu estou indo para o quarto benefício. Misericórdia, vamos lá. Filiação divina. João 1:12. Filiação divina. Vamos lá. O que diz João 1:12? Diz assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Todos que receberam a Deus foram feitos filhos de Deus. Que maravilha! E é tão maravilhoso, irmãos, que os irmãos sabem o que é equidade? Quando fala na Bíblia equidade. Equidade é o quê? É você tratar cada um segundo a sua necessidade. É tratar cada um segundo a particularidade de cada um, aquilo que ele é. Deus, ele tem equidade. Porque ele sabe que a irmã Alexandrina, ela tem uma necessidade, e ele vai atender ela com essa necessidade. Deus sabe que o pastor Dionísio tem uma necessidade diferente da irmã Alexandrina, e ele vai lá e atende o pastor com a necessidade dele. Sabe que o bebê, como é o nome do bebê que está no seu colo? Como? Johan? Johan. Ele sabe que o Johan tem uma necessidade diferente de todos esses aqui, e Deus atende o Johan com a sua necessidade. Isso é equidade, irmãos. O nosso Deus, ele é justo. Ele é justo, ele tem equidade. Então todos aqueles que aceitam a Jesus são feitos filhos de Deus. Amém? Estou terminando, viu, irmãos? A última que eu quero falar é esperança da vida eterna. João 14, versículos 2 e 3. Eu vou ler um também. João 14, diz assim: não se turbe o vosso coração. O que é se turbe? Não se preocupe, não fique inquieto, não percam a esperança, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Glória a Deus, irmãos. Não se preocupem, não turbem o vosso coração, não fiquem desesperados. Eu vou para a casa do meu Pai preparar lugar para vocês. E quando eu preparar, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês. E onde eu estiver, vocês estarão também. Olha o benefício da salvação, irmão. Maravilha! Moradia eterna com Deus. Moradia eterna com Cristo. Naquele contraste de que há uma condenação eterna. Naquele contraste que há um inferno eterno. E que as pessoas vão para o inferno. E isso não é dito mais na igreja. Existe céu, existe inferno. No contraste do inferno eterno, existe a vida eterna em Deus. Amém, irmãos? Então aqui está. Salvação daquele homem que achou que era pérola e vendeu tudo. Venda tudo que você tem. Venda tudo. Invista em Deus. Invista no Senhor. E aqui eu não estou dizendo vender propriedades, não, viu, irmãos? Nada disso. Que a maior propriedade do homem é o seu coração. Estou dizendo o seguinte: entrega o teu coração. Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro, da prata. Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono da ouro e da prata. Quando você vem aqui e dá o dízimo na casa de Deus, você está apenas cumprindo a palavra de Deus, que é oferecer as primícias da sua fazenda a Deus. E esse dinheiro que você dá de dízimo à casa de Deus, você tem a casa de Deus cuidada, você tem a casa de Deus com instrumentos, você tem a casa de Deus com cadeira. O senhor ganhou essas cadeiras aqui, pastor Juninho? O senhor ganhou as cadeiras? Eu tenho que comprar. Teve que comprar mesa, teve que comprar o quadro, teve que comprar. Isso, dízimo, o dízimo, estou dizendo dinheiro, tá, irmãos? Quando você oferece a Deus, é isso. Agora o dízimo maior é quando você chega aqui, na hora do ofertório, fica de pé aqui e fala: Senhor, está aqui, ó, meu maior dízimo que eu posso dar hoje, a minha vida, o meu coração, minha família, Senhor, está aqui, ó. João, Benedito, Marcela, Severina, Joaquina, a minha mulher e eu. Estamos aqui, Senhor. Nós somos o dízimo desse dia. Eu e minha família, nosso coração entregue a tua obra, a tua palavra, a tua causa. Aqui, Senhor, meu dízimo, Senhor. E Ele aceita a tua vida, porque você entendeu a salvação, a preciosidade da salvação. Que uma vez salvo, você não perde a tua salvação. E os benefícios da salvação Ele te perdoou. Ele te deu uma nova vida. Ele te chama de filho. E você vai para o céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a aula desta manhã. Glória a Deus. Viu, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Dentro do tema, viu, irmão? Dentro do tema que nós estudamos. Alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade. Todos entenderam? Amém? Então, amém. Então eu vou orar encerrando a aula. Amém? Senhor, nós te louvamos. Amém. Te agradecemos. Isso. Senhor, porque o Evangelho, Senhor, não é o Evangelho para o outro. O Evangelho é para mim, Senhor. Eu preciso de Ti. Meu coração precisa de Ti. Deus, que eu entregue tudo como foi essa aula hoje, Senhor. Que eu seja aquele homem que achou aquele campo e se alegrou muito. Escondeu aquele campo, foi lá e pegou tudo que tinha e investiu naquele campo. Como aquele homem também que achou aquela pedra de grande valor. Senhor, que pegou tudo que ele tinha e comprou aquela pérola. Porque não há nada mais importante do que a salvação em Cristo Jesus. É a salvação em Cristo Jesus. Se Deus for o primeiro na minha vida, se o Senhor Jesus for o primeiro na minha vida, o Senhor abençoará todas as outras coisas. A minha mulher será abençoada, meu filho será abençoado, meu trabalho será abençoado, tudo que eu fizer será abençoado, Senhor. Porque o primeiro é o Deus da minha vida. Muito obrigado por estar aqui com meus irmãos, Senhor. Eu não sou melhor que eles, Pai. Muito pelo contrário, Senhor. Eu sou um servo junto com eles, Pai. Assim que o pastor Tiago, o pastor Everton, a minha vida, o presbítero Fabiano, nós não somos melhores que eles, Senhor. Não, Senhor. Nós somos irmãos com eles, Pai.
somos edificados com o testemunho deles, somos edificados com o testemunho dos nossos irmãos, ó Pai, do presbítero Demétrio, do irmão Severiano, do irmão Silvano, dos irmãos que estão aqui, das irmãs que estão cantando, dos irmãos que estão trabalhando, do pastor Dionísio, Pai, que é tão amado neste lugar. Somos tão edificados, Senhor, por esses irmãos. Queremos ser apenas trabalhadores que ajudem o nosso irmão. E quando nós estivermos fracos, eles nos dizem: força, irmão. Quando eles estiverem fracos, nós dizemos para eles: força, irmão, porque o Senhor vem nos salvar. Se nós oramos e te agradecemos, Deus, por dias tão preciosos, dias tão maravilhosos, na tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus.